eu já vi críticas que a própria esquerda faz aos hispânicos, porque eles aspiram ser como brancos. Eles querem ver os mesmos programas na televisão, ainda que eles acompanhem suas telenovelas da América Latina e tal. Eles aspiram viver tal qual os brancos. Para um hispânico, a lógica não é exatamente a lógica que um americano talvez imagine. Os hispânicos, eles, sabe, eles querem viver ali, querem ter uma qualidade de vida, eles não se importam eles não querem ter essa questão de vou me fechar no meu gueto aqui, não, eles querem conviver, eles querem ser assimilados culturalmente, inclusive pelo mainstream branco. E isso para a galera identitária norte-americana, isso aí é uma coisa que soa assustadora. Porque, de fato, esse hispânico ele não apaga suas raízes, muito pelo contrário, eles mantêm suas raízes, ouvem músicas, mantêm contato com seus familiares dos seus países de origem, mas eles não têm problema algum na assimilação cultural. Eles não veem nenhum problema nessa assimilação. Então, os hispânicos eles vão começar a flutuar ali como tendência eleitoral em termos muito similares aos brancos. E isso, mesma coisa para os asiáticos. Os asiáticos são imigrantes que acabam ocupando posições sociais muito altas na hierarquia norte-americana. Né? Eu já falei aqui, inclusive na live de ontem, eles acabam roubando empregos no topo da pirâmide social. E aí eles vão acompanhar. Você vai ter asiáticos que votam, por exemplo, de maneira mais próxima a democratas, por serem mais escolarizados no geral. Mas todos eles vão ocupando esse padrão. Quem está distante desses padrões, ainda que ele tenha, você vai puxar esses recortes de escolaridade ou de renda, mas especialmente homem e mulher, é a comunidade negra, porque ela não está, penso eu, aqui tô falando como um cara que é brasileiro, ela não está inserida, talvez num contexto econômico, dado que boa parte das famílias negras recebem muitos auxílios, você tem uma marginalização muito grande em estados do sul, em lugares, Michigan, e essa galera virou um estoque de votos democrata. E ela não acompanha os mesmos padrões. Então ela fica como se fosse um dado estatístico apartado. Ela fica um dado estatístico à parte. Por isso, quando a gente volta para aquele gráfico das setinhas, você vai olhando, claramente você percebe... cadê das setinhas? Esse. Pô, estatisticamente falando, eles estão muito lá nos democratas. E entre a eleição e sai da eleição, eles continuam ali. Né? A questão que fica... Ora, os hispânicos chegaram numa situação de muita pobreza nos Estados Unidos, boa parte da galera imigrou ilegalmente, na verdade a grande maioria imigrou ilegalmente, cruzou a fronteira com coiote, começou com subemprego, e essas pessoas foram tendo algum tipo de ascensão social, essa ascensão social representa inserção econômica, e aí você volta a falar, obedecer a determinados hábitos de consumo e hábitos culturais. Eu não sei até que ponto a comunidade negra americana, ela absorveu o American Way of Life, e ela está absorta culturalmente, e ela não na verdade, se apartou inclusive culturalmente, com uma certa subcultura interna. E me parece que tem uma espécie de uma subcultura interna, e essa subcultura acaba sendo deletéria para essas comunidades. E essa subcultura, ela é, vamos dizer, apregoada como uma grande identidade pelas esquerdas. Elas ficam olhando aquela coisa, tipo, olha essa minoria aqui, vou ficar... Isso é ruim, isso é deletério. Isso é deletério. Ontem eu mostrei uma coisa que é muito ruim, tá? E que as lideranças negras dos Estados Unidos tinham que olhar. Pega aquele gráfico... que você pegou ontem por etnia e renda nos Estados Unidos. Tá? Esse gráfico aqui mostra, vamos dizer, grande parte dessa questão do problema étnico ali. Né? Você pega, por exemplo, renda por grupo étnico médio, nos Estados Unidos. Os indianos, cara, são imigrantes mais ou menos recentes, aí tem uma intensidade muito maior nos últimos 30 anos. Pô, os caras claramente chegaram e estão ganhando bem, né? Estão ocupando grandes posições ali e tal. Ali você viu que tem um box ali, ó, porcentagem da população dividida por etnia com bachelor's degree, com bacharelado. Pois bem, dos indianos, 70% obtém um bacharelado. Aí vem coreanos, chineses, filipinos, japoneses, e aí a média americana, que é 28%. Quando você vai descendo, né, você percebe que tem, lá no final você tem os hispânicos e você tem a comunidade afro-americana. Essa comunidade afro-americana perde inclusive para outros africanos que migraram para lá. Então tem que entender o que está submetendo essa comunidade a um nível de marginalização tão grande que eles acabam não ocupando essas tendências, nem seguindo as tendências das demais comunidades étnicas ali, tá? E olha só, isso, se a gente também não fizer uma leitura agora do topo da pirâmide, de como essas comunidades, especialmente asiáticas, que estão morando nos Estados Unidos, que têm uma escolaridade
mais alta, como elas se comportam, se elas vão se votar mais democrata e tal. Aparentemente elas votam de maneira mais próxima dos democratas. Então, você vai, né, pegar tendências ali. O Rubens Dourado trouxe: Renan, latino geralmente foge de país esquerdista. Não só de países, latino em geral foge de país latino. Isso começa de uma maneira real, porque você teve migração de gente de país latino para os Estados Unidos nos mais diferentes regimes latino-americanos. Tem gente que foge de Cuba, que é um caso clássico, tem o pessoal da Nicarágua, tal, sim, mas tem gente que fugiu de governos de direita, de ditaduras de direita nos anos 70 e foi para países. Vou dar um exemplo: existe uma comunidade de chilenos que fugiram do Chile durante a repressão lá do regime do Pinochet e se estabeleceram na Suécia. Você vai pegar toda sorte de experiência política fracassada na América Latina, de esquerda ou de direita. No fundo, todo mundo só quer pegar e ir para os Estados Unidos. E, na verdade, todo mundo vai querer ir para os Estados Unidos porque você vai viver melhor nos Estados Unidos. E não importa se o seu governo é de esquerda ou de direita na América Latina, no fundo, o seu governo será sempre pior que o governo americano. Tá? Isso é meio que uma regra. Então, não tem muito como fugir. Lógico, regimes comunistas, regimes radicais de esquerda, eles vão significar que vai ter uma diáspora maior. Você tem todo tipo de problemas, tem não só falta de grana, você tem a repressão, lógico, mas, cara, no fundo tá todo mundo indo pra lá, né? Você tem, assim, especialmente entre os cubanos, tem uma raiva muito grande do regime castrista. É nítido, há uma revolta contra os caras. Isso é perceptível quando você conversa com um cubano na Flórida, por exemplo, a raiva que o cara tem da família Castro, ela é verdadeira. São gerações que foram destruídas pela família Castro. Mas, cara, tem de tudo lá. Tem de tudo. No fundo, você vai para os Estados Unidos para você viver melhor. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: a imigração de brasileiros para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos durante o governo Bolsonaro, que era de direita, foi altíssima. Você tinha já essas taxas de 30 mil pessoas todos os meses embora do Brasil. No fundo, você vai viver melhor nesse outro país mesmo. Então, a questão que a gente pode olhar é o seguinte: tirando alguns elementos estatísticos específicos, como eu citei, há um caminhar à direita, há um caminhar com o Trump. Aí muita gente vai tentar estabelecer por que então grupos tão diferentes, em maior ou menor intensidade, estão caminhando para um cara como Donald Trump, que ele é em si um sujeito divisivo. Veja só, ele não abriu muitas concessões. O vice dele é mais radical do que ele, que é o J.D. Vance. Se for pegar o Elon Musk, que foi o grande garoto propaganda da campanha dele, hoje eu vou falar muito de Elon Musk, em grande medida ele também é um sujeito divisivo. O Peter Thiel é um sujeito divisivo. Por que todo mundo, ele sendo divisivo, todo mundo foi um pouco pra ele? Muita gente vai pra aquele "It's the economy, stupid". Ainda que a economia americana não esteja, de fato, no seu pior momento. Muitos irão alegar: há uma questão econômica, que é uma questão ligada à inflação pós-pandemia, que fez com que as pessoas tiverem que fazer um aperto nos cintos, e isso representa um tipo de vida pior. Mas o caso americano, assim, o PIB americano cresce, e não está crescendo um pouquinho. Não é exatamente que os Estados Unidos estão vivendo uma baita de uma crise econômica, e aí todo mundo foi pro Trump. Não me parece ser o caso. Tá? Tem um aperto, tem, normal, mas não é o caso. Outros estão indo para a seguinte linha: isto é o fracasso woke, é o fracasso das políticas identitárias, tá? Isso nós estamos ouvindo falar, e muita gente já está no Twitter decretando o fim do woke. Eu serei bem claro, eu não acho que isso é o fim do woke. Eu não acho que isso aqui é o fim da tal da cultura woke e do identitarismo. Meus amigos, o woke e o identitarismo se firmou como a religião da elite. E essas eleições mostraram que quem é elite continua sendo muito woke. Houve mais dinheiro dessas elites pro candidato republicano ou democrata? Democrata. A religião da elite é a religião woke. Veja só, volta lá para aquelas setinhas. Os únicos estratos sociais em que você teve uma melhora dos candidatos democratas foram mulheres com alta escolaridade e pessoas com mais de 65 anos. Eu não sei exatamente especificar o porquê das pessoas com mais de 65 anos. Tem gente que falou que foi assim: os democratas estão sendo especialmente bons em obter aqueles votos por correio, que eles já fizeram em 2020, e em geral o voto por correio funciona assim. O cara chega no vovô e na vovó que não iam sair de casa pra votar, porque o voto não é obrigatório, fala: vovô, vovó, daqui eu vou preencher o voto pra você, e manda.
Porque esse voto mais velho já era um voto mais republicano. E aí os democratas estão buscando. Mas o voto com escolaridade mais alta, claramente é um voto democrata. É um voto nitidamente democrata. E eles continuam sendo essa religião dessa elite. E você está falando dos Estados Unidos, então você está falando de, assim, de dezenas de milhões de pessoas com muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e com uma capacidade de influenciar o mundo. Não pense que isso vai simplesmente acabar. O que está demonstrado é que o potencial de tornar isso uma espécie de uma máquina construtora de consensos numa sociedade diversa como a americana, aparentemente isso não está funcionando. Mas isso não significa que o fato de não funcionar vai deixar de ser usado. Porque, vou fazer uma pergunta pra vocês, esquerdistas param ou abandonam suas ideias porque elas não funcionam? Isso seria uma grande novidade, senhor Rafael Rizzo. Eu ficaria muito chocado. Né? Como é que é? Estamos aqui desde o surgimento lá do movimento socialista aí, pô, pelo menos 200 anos. E agora eles, não, agora não funcionou, tô fora. Como assim? Isso é uma novidade. Quem disse que é o fim do woke? Não é. E esses recortes identitários ainda existem. O que está demonstrado é que você realmente não consegue, mesmo uma sociedade altamente integrada, quando eu digo integrada digitalmente, as pessoas se conversam, tá? Uma sociedade aberta, uma sociedade que as pessoas têm acesso às políticas identitárias, em que elas se tornaram correntes, em que a Casa Branca promove elas, em que a cultura pop, a cultura dominante, a cultura hegemônica, o jornalismo, o judiciário, eles promovem isso em massa. Aparentemente isso não consegue ser transformado no motor. Então, assim, se a gente falar, a política identitária, ela será, ou ela sai dessa eleição como o motor do Partido Democrata ou das esquerdas americanas, não me parece ser o caso. Não me parece ser o caso. Agora, o identitarismo e o woke acabou? Também não me parece ser o caso. Tá? Não devemos entrar aqui nesse tipo de lógica. Definitivamente. Até porque a gente não pode se esquecer que o identitarismo e o woke foram muito importantes na eleição do Biden em 2020. A eleição do Biden, ela começou a ser alicerçada pelos erros do Trump na pandemia? Sim, mas especialmente pelas manifestações do Black Lives Matter. Aquilo lá foi criando todo um caldo ali. E o woke cresceu demais durante o governo Trump. O Trump 1. O Trump 1, o identitarismo, cara, vicejou. Todo mundo sabe disso. Então é possível que o identitarismo volte a crescer agora nesse governo, tá? A gente vai voltar a ver toda aquela cantinema, galera. O fascismo venceu, as democracias correm risco. Eu tô aqui parafraseando o Alex Sugamosto, que às vezes escreve pra Valete, e ele falou uma coisa que é verdade. O mercado editorial voltado pra conteúdos do tipo, o fim da democracia, a ascensão do populismo, prepare-se pra vender livros. O identitarismo vai ter um inimigo. Estamos vivendo sob a égide do fascismo, tá? Então eles vão falar dessas coisas e, enfim, o identitarismo é uma boa mecânica para eles trabalharem. Talvez não seja realmente a mecânica para eles se estabelecerem como hegemônicos ou conduzirem uma sociedade grande dessa maneira, mas ainda é o que eles têm, porque também tem um outro ponto. Qual é a resposta econômica, ou melhor, qual é a alternativa econômica que a esquerda tem a oferecer? Qual a alternativa política e econômica? Qual o novo tipo de horizonte que eles podem apresentar para além do capitalismo liberal? Ora, nem esquerda nem direita tem resposta para isso. E esse é um ponto. Nem esquerda nem direita tem resposta para isso. Como nenhum dos dois tem resposta, e a direita é mais conformista nisso, e é mais prática, tipo, não, beleza, isso aqui faz parte do game, e vamos fazer foguetes com Elon Musk. A esquerda, que tem que sempre propor outra coisa, não tá conseguindo, não tem o que propor. O máximo que ela propõe é o seguinte, a Kamala, ela é uma mulher negra. Tá, ela é uma mulher negra, olha só, ela falou, Yoni, oh, you're weirdo. O que é ridículo, né?